Eu vou assistir o filme, dependendo se eu achar que dá um material legal para a gente trabalhar, aí eu posso dar um trabalho do filme para vocês. Vamos ver, vou assistir, vou sentir se é legal, se tem a ver com o que a gente trabalhou do Sherlock, e aí, se tiver, eu dou um trabalho para vocês, tá? A gente marca uma live para a gente discutir os pontos do filme e fazer um trabalho sobre ele. Bom, vamos lá, então. Não, Carol, ainda não tenho. Inclusive, ontem eu conversei duas coisas com a Thaís. A Carol está me perguntando aqui sobre aquela coisa do canal, né? Do campus com o sistema do colégio. Não tenho notícia ainda. Inclusive, ontem eu conversei com a Thaís dois assuntos, né? Que, inclusive, são do interesse de vocês. Que é, primeiro, aquela questão que os alunos que não enviaram, que outra pessoa do grupo enviou o trabalho, essas pessoas estão sem a nota, né? E isso fez a média dessas pessoas cair. Isso vai ser resolvido, tá? Então, assim, vocês não precisam se sentir prejudicados, né? Tipo, outra pessoa do meu grupo enviou e eu fiquei sem a nota. Então, eles estão trabalhando na plataforma para a gente poder editar a nota de vocês. A Thaís até me falou que ela também está com esse problema, né? Que ela lançou uma nota e parece que deu um problema, ela vai ter que mudar a nota de todo mundo. Só que ela não consegue editar a nota, e eu também não. Então, por exemplo, suponhamos que a Carol Brandt não mandou, que foi outra pessoa do grupo dela que mandou, né? Eu não consigo... Aí, na minha planilha, no papel, eu tenho o grupo da Carol e a nota de todo mundo, né? Então, o que seria interessante? Eu conseguir ir lá no sistema, na Carol, e dar a nota para a Carol, mesmo dela não tendo nada respondido, né? Mas eu teria que dar a nota para ela, porque ela fez com o grupo. Enfim, eu não consigo, o sistema não deixa eu dar essa nota se não tiver nada escrito lá na Carol, né? E aí, se ela escrever, ele vai dar uma nota automática. Então, até o dia que a nota de vocês for sair bonitinha, até o fechamento desse ciclo, isso já vai estar arrumado, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com essa questão, porque na hora que arrumar e que eu lançar a nota para todo mundo, a média de todo mundo em português vai subir, né? Obviamente, a nota de quem fez e de quem fez bem feito, né? Então, assim, podem ficar tranquilos. E a outra questão é essa questão, né, da ligação do campus com o sistema do colégio, que é onde a gente lançava a nota de vocês antigamente no presencial. Então, eu não conheço, assim, né, não entendo desse assunto, mas eu imagino que seja uma coisa bem difícil de fazer, né, porque eles estão ligando dois sistemas completamente diferentes. E a ideia é que isso fique pronto até o final desse ciclo que a gente está. Porque aí, o que vai fazer? Na hora que ligar as duas coisas, a nota de vocês lá no sistema, ela já vai sair arrumadinha, porque ele automaticamente vai somar o seu rendimento do campus com as notas das provas, né? Então, já vai vir tudo bonitinho para vocês e para a gente também. Então, assim, eu não sei dizer a data que vai acontecer isso, mas, com certeza, tem que ser até o final desse ciclo que a gente está. A partir do outro ciclo, né, do último ciclo, do terceiro ciclo, já vai ter que estar resolvido, porque essas notas vão ser lançadas no final dessa etapa que a gente está agora, né? Então, eu não sei quando, mas, né, uma data específica, mas eu sei que obrigatoriamente precisa estar pronto até o final desse ciclo que a gente está, tá? E se ficar pronto antes, aí a gente já libera as notas para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai corrigir agora os exercícios, então, da 163. Eu fiz as frases aqui no PowerPoint para ficar mais fácil para a gente corrigir. Vou compartilhar a tela. Se for surgindo dúvida, vocês vão pontuando aí para mim, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Foi? Compartilhou? Matheus, vai ser igual da última aula. Vocês vão fazer os próximos exercícios na sequência desses que a gente vai corrigir hoje, tá? Bom, então vamos lá. A primeira frase que tinha aí estava assim: de acordo com o estudo, a disputa política nos próximos anos pode ser influenciada por essas técnicas.
Aí, na letra A, pedi para você destacar os adjuntos adverbiais e analisar a função deles no contexto da reportagem. Vocês não leram a reportagem, né, que estava antes, era um texto, inclusive, que a gente vai ler depois, falando sobre fake news, mas não tem problema, não. Dava para a gente fazer o exercício. Isso. Então, olha só, toda vez que o exercício pedir, mesmo que ele peça adjunto adverbial, que ele peça adjunto de nominal, uma dica que eu já dei para vocês a gente sempre fazer a análise da frase completa, começando pelo verbo, né? Então, aqui, ó, a gente tem a locução verbal, né? Pode ser influenciada por essas técnicas. Então, nessa situação aqui, olha só, quem que foi influenciada? Na hora que eu acho o verbo da frase, ou locução verbal, eu vou perguntar, quem pode ser influenciada por essas técnicas? A disputa política. Então, eu achei o sujeito e a frase. Quando eu acho verbo, sujeito e objeto, as outras coisas que vão sobrando vão ficando mais fácil para a gente localizar, né? Então, olha para vocês verem. Sobrou aqui, ó, nos próximos anos. Nos próximos anos, passa a ideia para a gente de alguma coisa relacionada com o tempo, né? Então, nos próximos anos, o que a gente estudou relacionado com o tempo? Adjunto adverbial de tempo. E aqui, ó, sobrou essa expressão. Alguém ligou o microfone aí, ó. Essa primeira parte aqui... Agora tem que limpar o cofre. Galera, quem tá com o microfone ligado, gente? Não tô enxergando. Não, eu tenho que upar cofre de elixir negro, cofre de elixir e cofre de ouro. Pedro Franco. Upar isso tudo. Pedro Franco, seu microfone tá ligado. Quê? Seu microfone tá aberto, Pedro. Gente, alguém liga pro Pedro, chama ele, grita, Pedro. Tá. Eu quero ver quanto que é a capacidade dele, 140 mil. Ah, então tá de boa, não preciso upar não. Esse aqui, a capacidade é o quê? Não, tá tipo assim, né? Super. Mano, o Gilbis me mandou assim, cofre de elixir negro, Franco. Como assim? Peraí, gente, eu consegui falar com ele aqui. Quê? Pronto, alguém avisou para ele. Ah, seu Pedro, faça favor de prestar atenção na aula. E devia ser alguém que estava aqui na live, né? Batendo papo com ele. Tô adorando. Olha lá. Valeu, Rafa. Olha só. Então, vamos lá. Voltando aqui. A ideia, né, é que a disputa política ela pode ser influenciada, de novo, não estou acreditando, ela pode ser influenciada, se ela é influenciada, alguém causa essa influência. Então, esse termo aqui, ó, por essas técnicas, vai ser responsável por causar essa influência. Esse trechinho aqui, o livro de vocês, ele está colocando também como um adjunto adverbial. Só que ele não fala de que é. Isso daqui, para mim, é uma expressão que a gente vai estudar lá no 9º ano, que, na verdade, era no finalzinho do 8º, mas a gente passou para o 9º ano, que é de acordo, o segundo, a gente vai estudar em forma de oração subordinada. A gente não vai ver isso agora. Mas a pergunta do livro, de base geral, é assim, qual que é a função deles na reportagem, tá? Então, esse daqui, ó, de acordo com o estudo, a função desse trechinho aqui, digamos, vou chamar de trecho, é a gente dar credibilidade para a reportagem. Não, só segurando o livro. Credibilidade
para a reportagem. Por quê? Quando a gente vai estudar isso em breve, né? Se a gente está fazendo um texto que tem a opinião, que eu estou argumentando, quando eu uso, junto com o meu argumento, uma fonte confiável, né? Se eu falar assim que aquilo ali foi de acordo com uma pesquisa, foi de acordo com um estudo, isso dá mais credibilidade para o meu texto, porque aquilo mostra que eu não estou falando da minha cabeça, né? Que aquilo ali tem base, tem fundamento, por isso que está sendo falado daquela forma, tá? E essa outra expressão aqui, nos próximos anos, ela seria uma expressão, né, uma adjunta adverbial de tempo, que a gente vai poder usar aqui como mostrar a ideia de tempo, tá? Reforça a ideia de quando a ação vai acontecer. Então, o de cima dá credibilidade e a de baixo dá ideia de tempo, tá? Eram essas duas expressões que vocês tinham que marcar. O de acordo com o estudo, eu não considero ele um adjunto adverbial, ok? Mas a gente pode pegar ele porque ele está aí dentro da frase e ele pede para pegar esses trechos, esses termos extras que tem aí na frase. Mas quem pegou só nos próximos anos, não tem problema, tá? Pode deixar, considerar como certo. Aí, na letra B, está falando assim, agora leia a oração sem os adjuntos adverbiais e, em seguida, identifica o sintagma nominal que representa o sujeito da oração. Gente, sintagma nominal, apesar do nome parecer muito difícil, né? Sintagma é a mesma coisa que expressão, tá? É a expressão da frase. Sintagma é a mesma coisa que expressão da frase. A expressão nominal significa expressão em forma de nome. Quem que a gente tem na frase em forma de nome? O nome é o substantivo. Quem que é o substantivo? É o sujeito, né? Então, no caso, a disputa política. Aí a letra B, então, deixa eu colocar aqui embaixo, está pedindo para vocês quem que é o sujeito dessa frase. Então, o sujeito é a disputa política. Lembrando que o núcleo é disputa, né? Só para a gente lembrar desse assunto, a palavra disputa é o núcleo, política e A são os adjuntos adnominais. Estão acompanhando, especificando a palavra disputa, tá? Depois, a letra C está falando assim, na oração, o sujeito pratica ou recebe a ação de influenciar. E, nesse caso, o sintagma que representa quem pratica a ação de influenciar. Então, nessa matéria que a gente está estudando, todas as vezes que a gente for analisar uma frase, para a gente saber se a frase está na voz passiva ou na voz ativa ou na reflexiva, a gente tem que achar o sujeito, né? E observar se o sujeito está recebendo. No caso aqui, o sujeito é a disputa política. Essa disputa política, ela está sendo influenciada pelas técnicas, né? Que seriam as técnicas, aí, no caso, as fake news. Então, é como se eu falasse, as fake news influenciam a disputa política. Nessa frase aí, então, a disputa política, que é o sujeito, ele está, no caso, sofrendo ação. O sujeito que sofre a ação, ele é chamado de sujeito passivo, né? Ou o sujeito paciente. A gente pode ter as duas expressões para poder identificar esse tipo de sujeito, tá? Então, o sujeito passivo ou o sujeito paciente, aquele que está sofrendo a ação. O que eu quero reforçar com vocês? Que se por um acaso, nessa frase, não tivesse esse termo aqui, ó, e fosse só do jeito que está ali, de acordo com o estudo, a disputa política nos próximos anos pode ser influenciada, mesmo se tivesse sem o agente da passiva, continuaria sendo uma frase na voz passiva. Quem faz a frase estar na voz passiva não é o agente da passiva. Quem faz ela estar na voz passiva é o sujeito. A gente analisa se ele está recebendo ou se ele está fazendo a ação.
Nesse caso, o sujeito está fazendo a ação. Então, essa frase dessa questão aqui é uma frase que está na voz passiva, porque o sujeito está recebendo a ação, tá? Então, não se prendam a olhar só o agente da passiva, não. Vocês têm que olhar o sujeito, se ele está sofrendo ou recebendo a ação. Então, aí, no final do exercício número 1, depois da letra D, tem um quadrinho com a matéria, né? Então, a matéria está diluída no meio dos exercícios. Tem um quadrinho aí falando, quando o sujeito recebe a ação designada pelo verbo, ele é denominado sujeito paciente. Então, tem uma frase aí falando, o jantar foi preparado por todos que participaram da festa. Então, o jantar sofreu a ação de ser preparado. As pessoas que estavam na festa que fizeram a ação de preparar o jantar, né? Então, lembra que o sujeito é sobre quem eu estou falando, ou sobre o quê, né? Esse objeto ou essa pessoa de quem eu estou falando, ele pode fazer a ação ou ele pode receber a ação que foi feita por um outro ser aí da frase, tá? Da número 2 agora. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês me parem aí no chat, tá? Depois, a número 2. Essas técnicas podem influenciar a disputa política. Aí, olha o que ele fez agora. Ele inverteu, né? A frase agora é essa daqui, ó. Essas técnicas podem influenciar a disputa política. Aí, olha só, vamos localizar o verbo. A gente tem uma locução verbal aqui, que é o podem influenciar. Aí eu vou perguntar para o verbo. Quem que pode influenciar a disputa política? Essas técnicas. Então, agora, essas técnicas é o sujeito da minha frase. E agora, a gente volta aqui até o objeto. Ó. Essas técnicas podem influenciar o quê? A disputa política. Então, a disputa política está respondendo ao verbo. Portanto, é um objeto, não tem preposição, é um objeto direto. Alguém me perguntou, eu vou voltar aqui na primeira, aliás, mais de uma pessoa me fez essa pergunta no chat enquanto estava fazendo os exercícios. As pessoas perguntaram se por essas técnicas, além de ser agentes, também era objeto. Não é, tá? Então, lembrando que na hora que a gente faz aquela troca, o objeto, ele passa a ser o sujeito, né? E o que era o sujeito passa a ser o objeto. Então, o objeto não existe nessa frase aqui, tá? O agente da passiva, ele é somente agente da passiva. Ele não é agente e objeto ao mesmo tempo. Ele é só agente da passiva. Nessa frase aqui, ó, na passiva, não tem objeto. O objeto some, né? O que era o objeto na ativa vira o sujeito na passiva. Bom, então, olha só. Essas técnicas vai ser o nosso sujeito, podem influenciar a locução verbal e a disputa política é o objeto. Se a gente for analisar essa frase e eu perguntar quem que pode influenciar? As técnicas. Então, são as técnicas que estão fazendo a ação de influenciar a disputa política. Ou seja, o sujeito nessa frase aqui, ele é um sujeito agente. Aqui eu tenho um sujeito que faz a ação. Está fazendo a ação de influenciar. Então, nesse caso, eu tenho uma frase que está na voz ativa, porque o sujeito está praticando a ação. Quando o sujeito pratica a ação, ele é ativo, ele é agente. Aí a frase fica na voz ativa. Bom? Por quê, Carol? Lá eu marquei 29 de outubro? Eu não marquei 29 hoje, não? Tô doida, gente. Nossa, deixa eu abrir lá para vocês, espera aí. Bom, já mudei lá, tá? Gente, quando for assim, vocês me dão um aviso. Lavina, essa data tá certa mesmo?
porque senão passa, e esse negócio do campus é um saco. Olha aqui como é que é. Tá vendo? A gente tem que pôr a data, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem que pôr exibir o conteúdo, permitir acesso, encerrar recebimento, e aí se você muda um de cá, ele altera o lado de cá, é mó chatinho de fazer. Aí quando acontecer isso, vocês me avisam, tá? De data que vocês acharem, se vocês desconfiarem que a data está errada, vocês podem me falar. Questão número 2, então, a primeira pergunta na letra A era para achar o sujeito. Então, o sujeito é essas técnicas. Depois, na letra B, está falando assim, na oração, o sujeito pratica ou recebe a ação de influenciar. Então, o sujeito pratica, né? Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Depois eu deixo esse PowerPoint lá para vocês, tá? Sujeito pratica a ação. E na letra C, na oração, quem que recebe a ação de influenciar? A disputa política, né? A disputa política é quem está sendo o alvo aí da ação. Espera aí. Disputa política. Então, a letra C, vocês teriam que colocar a disputa política. Agora, na número 3. A número 3 já é uma frase maiorzinha, que é essa daqui, ó. Na declaração conjunta sobre liberdade de expressão e notícias falsas, fake news, desinformação e propaganda, órgãos das Nações Unidas trataram da questão. Então, olha para vocês verem, é uma frase gigante, né? Só que isso tudo aqui, ó, é o lugar. Isso aqui é como se fosse o advérbio de lugar, ó, adjunto adverbial de lugar. Na declaração conjunta sobre liberdade de expressão, notícias falsas, desinformação e propaganda. Então, nesse lugar aqui, nessa declaração, os órgãos das Nações Unidas, aí nós temos o nosso sujeito, trataram, vai ser o nosso verbo, né? E trataram de quê? Trataram da questão. Aí aqui seria um objeto indireto. Aí vem outra oração. Aí é o que eles falaram lá durante essa declaração, né? Apontam que as fake news corroem a credibilidade da imprensa e interferem no direito das pessoas à informação. Então, essa era a frase que vocês tinham para analisar, só que ele pediu para vocês analisarem só esse pedacinho aqui, ó, que é o que eu coloquei em negrito. É esse aqui, ó. As fake news corroem a credibilidade da imprensa. Então, pegando esse trechinho que a gente vai analisar, primeiro, o verbo é corroer, né? E aí eu vou perguntar, quem que corrói a credibilidade da imprensa? As fake news. Então, as fake news aqui é o sujeito da minha frase. E eles corroem o quê? A credibilidade da imprensa. Então, isso daqui vai ser o sujeito, ó, vai ser o objeto da minha frase, tá? Então, nessa frase aqui, vamos observar comigo. O verbo é corroer. Quem que faz a ação de corroer? As fake news. E elas estão na frase como sujeito, né? Então, nesse caso aqui, fake news vai ser o sujeito ativo, porque ele está fazendo a ação de corroer a credibilidade da imprensa. Então, essa frase está na voz ativa, já que o sujeito dela é um sujeito ativo, tá? Então, ela está na voz ativa. Aí, na letra A, a pergunta era, então, né? Se a frase, essa oração que está destacada aí, se ela está na voz ativa ou na voz passiva, está na voz ativa. Letra B, o que você observou para responder a questão anterior? Como que a gente chegou a essa conclusão? A gente analisou o verbo e analisou quem que era o sujeito. E a gente observou se o sujeito praticava ou recebia a ação. Como o sujeito praticava, ele era um sujeito ativo, a frase automaticamente também está na voz ativa. Aí, na sequência, na número 4, ele colocou as duas frases para vocês
E aí pediu, falou assim, ó, compare as frases na voz ativa e na voz passiva. Ao preferir usar a voz ativa, que informação a repórter optou por destacar? Então, era aquilo que eu já tinha comentado com vocês, né? Que quando eu coloco a frase, olha aqui, ó, eu passei as duas para cá. Então, vamos ver. A gente tem aqui o verbo. Vou treinar com vocês mais uma vez, fazer a mudança de uma voz para outra. Então, nesse caso aqui, as fake news são o sujeito da minha frase, né? Porque elas estão fazendo a ação de corroer. E a credibilidade da imprensa vai ser o objeto. Nesse caso aqui, um objeto direto. Eu queria, inclusive, que vocês começassem a perceber uma coisa. Quando que dá, vai chegar um momento que vocês vão perceber que não dá para passar de uma voz para outra. Não é toda frase que permite que seja passada de uma voz para outra. E daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Eu não vou dar o spoiler para vocês. Eu quero que vocês cheguem no exercício, vocês vão falar assim, olha, Lavínia, essa frase aqui travou, essa aqui não dá para fazer. E aí eu quero que vocês pensem por que não dá para fazer. O que aquela frase tem que trava de acontecer a passagem de uma voz para outra. Então, olha aqui. Nessa frase, o verbo é corroer, o sujeito são as fake news e o objeto direto é a credibilidade da imprensa. Então, o que eu ensinei para vocês? Que a gente vai pegar o objeto direto e vai passar ele para ser o sujeito, e o que era o sujeito na primeira frase, ele passa a ser o agente da passiva. O que acontece com o verbo? Ele vira uma locução verbal, né? Então, não é só mudar as coisas de lugar. O verbo que estava aqui, ó, corroem, ele recebeu um verbo auxiliar, que no caso aqui foi o verbo ser, e o verbo passou para o particípio. E aí, lembrando que se a frase na voz ativa estiver no presente, na voz passiva ela tem que estar no presente também. Acontece muito na hora da prova, na hora de passar de uma voz para outra, os alunos mudarem o tempo verbal. Então, falar assim, a credibilidade da imprensa foi corroída. Não tem que passar para o tempo passado, para o tempo anterior, tá? Se está no presente na voz ativa, tem que continuar no presente. Então, olha o que aconteceu. Se eu perguntar agora para o verbo, quem que é corroída pelas fake news? A credibilidade da imprensa. Então, aquilo que era o nosso objeto na primeira frase passou a ser o nosso sujeito. E o que era o sujeito na frase de cima passou a ser o nosso agente da passiva, com o acréscimo da preposição, né? Não tinha o pelas, aí a gente acrescenta a preposição. Então, o que acontece? Na hora que eu passo da voz ativa para passiva, eu acrescento um verbo auxiliar junto com o verbo principal e coloco essa preposição aqui. Então, olha só para ficar bem claro. Aqui, de cinza, vocês lembram que cinza é a nossa legenda para o sujeito, né? Então, eu tenho o sujeito nas duas frases, o sujeito, ele permanece, né? Eu passo a ter sujeito nas duas frases. Eu vou ter objeto só na frase de cima, no caso aqui foi um objeto direto. Objeto direto virou sujeito, né? Eu vou ter só na passiva o agente, e ele chama agente da passiva, obviamente, porque ele está dentro de uma frase que está na voz passiva. Esse sujeito de cima é um sujeito agente ou um sujeito ativo. O sujeito de baixo eu posso chamar de sujeito passivo ou sujeito paciente, tem as duas formas, né? Aqui em cima eu vou ter o verbo e aqui embaixo eu vou ter locução verbal. Lembrando que não é uma verdade absoluta. Se tem locução verbal, automaticamente é voz passiva? Não. Eu posso ter uma frase com locução verbal e ela está na voz ativa, né? O que eu tenho que gravar? Que ao passar da ativa para passiva,
eu sempre vou colocar o acréscimo de um verbo. Da passiva voltando para ativa, eu sempre vou tirar um verbo. Então, não grava se tem ou não locução verbal. Vocês vão gravar aqui da ativa para passiva. E eu até dei uma dica super boba para vocês, mas que funciona, né? A palavra ativa é menor que a palavra passiva. Então, da menor para maior, para a menor ficar grande, eu tenho que acrescentar, né? Então, da ativa para passiva, eu acrescento um verbo. Da passiva para ativa, eu diminuo um verbo. E aí a gente faz a alteração certinha, né? Não tem problema nenhum. Gente, até aqui deu para vocês entenderem? Tá, eu queria agora, falta um tempinho aí, que vocês classificassem para mim essas frases aqui, ó, que ficaram do outro PowerPoint. Deixa eu achar aqui. Olha só, eu queria que vocês fizessem agora para mim, rapidinho, a classificação dessas frases aqui, ó. Pode fazer um caderno para a gente poder fazer a correção. Vocês vão colocar para mim se elas estão na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Então, queria que vocês fizessem, e aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, a gente vai respondendo juntos aqui. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Eu vou passar elas para esse PowerPoint que a gente está fazendo agora, que aí na hora que eu puser lá no campus, elas já vão ficar para vocês também. Na passiva, coloca-se analítica ou sintética, tá?
Podemos? Então, vamos lá. Ó, na número 1, tá falando assim, a diretora foi recebida pelos alunos. Então, a gente tem como locução verbal o foi recebida. Quem que foi recebida? A diretora. A diretora é o sujeito, né? Ela sofreu a ação de ser recebida pelos alunos. Quem fez a ação de receber foram os alunos. Então, o sujeito da frase número 1, ele está na voz passiva, né? Número 1, voz passiva, porque a diretora recebeu a ação, né? Quem fez a ação de recebê-la foram os alunos. Questão número 2. Se alguma que vocês não entenderem, vocês me parem. O sapateiro conserta sapatos, bolsas e cintos. O verbo aí é consertar. Se eu perguntar quem faz a ação de consertar? O sapateiro. Então, o sujeito é o responsável pelas ações, é o sujeito que faz a ação de consertar. Então, aí eu tenho voz ativa na número 2. Questão número 3. Meu melhor amigo feriu-se com a faca. Olha só, é aquela ideia de quando você faz a ação em você mesmo, eu tenho aí uma voz reflexiva, né? Ela não é passiva sintética de jeito nenhum. Como que eu sei que ela não é passiva sintética? Porque tem sujeito escrito na frase, né? Quem que feriu-se com a faca? Meu melhor amigo. E aí, no caso, o melhor amigo fez a ação, mas como a ação é feita nele mesmo, ele se machucou, né? Aí eu tenho voz reflexiva. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque em si já vou falar que é passiva sintética, não. Tá? Se tiver sujeito na frase, de jeito nenhum que ela é sintética. O filho será castigado pelos pais. Quem que será castigado? O filho. O filho, nesse caso, é o sujeito. O sujeito aí, ele está recebendo castigo. Quem faz a ação de castigar são os pais, né? Então, o filho está recebendo, sujeito paciente, voz passiva. Aí eu não coloquei. Na número 1 é passiva analítica e na número 4 também é passiva analítica. Número 5. Vesti-me rapidamente para a festa. Olha, eu fiz a ação e eu vi essa roupa em mim, né? Então, nesse caso, aí, o sujeito está oculto, é eu. Eu vesti-me, tem um me, que é um pronome reflexivo. Ação que é feita em mim mesma. Então, nesse caso, eu tenho voz reflexiva. Número 6. Jogadores cumprimentaram-se após a partida. Olha, tem o se, mas ao mesmo tempo que eu tenho o se, eu também tenho o sujeito na frase. Então, não é passiva sintética, né? É aquela ideia que se eu cumprimento a pessoa, ela me cumprimenta de volta, né? Os jogadores se abraçaram, os jogadores se cumprimentaram, um cumprimenta e é cumprimentado de volta. Então, a ação reflete na pessoa. Então, também, na número 6, voz reflexiva. Número 7, vou colocar outra coluna aqui que não vai caber. Meu primo ficou atormentado pelo remorso. Quem ficou atormentado? Meu primo. Aí, olha só, o remorso atormentou o primo, né? O primo foi atormentado pelo remorso. Então, nesse caso, eu tenho voz passiva analítica. O remorso, pelo remorso, vai ser o agente da passiva. O remorso que atormentou ele. Número 8. Comprou-se um livro. Olha, essa tem o se. Eu não tenho na frase quem fez a ação de comprar, né? Comprou-se um livro. Eu sei que o livro foi comprado, mas eu não tenho, né? O sujeito ali não existe, não tá.
O sujeito ele tem determinado na frase. Eu não sei quem fez a ação de comprar esse livro. E eu tenho se, que é uma partícula apassivadora. Então, eu não poderia falar assim, ó, o menino comprou-se o livro, né? Essa frase, ela não faria sentido. O menino comprou-se o livro. Ou eu falo, o menino comprou o livro, eu falo, comprou-se o livro. Esse se, ele expulsa o sujeito da frase. Então, numa situação como essa, em que eu não consigo colocar um sujeito na frase, o verbo está acompanhado do se, que aí, no caso, é uma partícula apassivadora, eu vou dizer que é uma voz passiva sintética. Número 9. Machuquei-me com a tesoura. Voz reflexiva. Eu fiz a ação em mim mesma. Ação que é feita por mim no meu próprio corpo. E, por último, número 10. As andorinhas enfeitam o céu. O verbo enfeitar. Quem faz a ação de enfeitar são as andorinhas. Elas são o sujeito e são também quem faz a ação. Então, no número 10, eu tenho voz. Ok? Alguma dúvida dessas frases aqui? Foi tranquilo de fazer? Então, ótimo. Ó, galera, então é o seguinte, lá no campus já está disponibilizado para vocês responderem as próximas questões. Vou até conferir a data lá direitinho. Eu coloquei como data quinta-feira, a nossa próxima aula é sexta, cedinho, né? Então, eu coloquei até quinta, 11h59, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem até quinta agora, para a gente poder corrigir na aula de sexta-feira. E aí, na sexta, eu já vou dar uma lista feita por mim, porque aí eu já vou aprofundar um pouquinho mais na matéria. Aí eu já vou dar umas outras frases para vocês, para a gente perceber quando que pode, quando que não pode passar para a voz passiva ou para ativa, tá? Então, para sexta-feira, são 4 questões, continuação dessas que a gente acabou de corrigir hoje do livro. Aí, vocês fizeram da 1 até a 4, agora vocês vão fazer da 5 até a 8. Então, ficou 4 para hoje, 4 para sexta, tá? E na sexta eu vou dar uma lista já com os exercícios que eu elaborei para vocês fazerem. E aí, essa lista eu vou pôr no campus também, tá? De acordo com aquilo que a gente conversou, para as atividades ficarem vivas e subir a média de vocês no campus, tá bom? Então, é isso. Estão liberados. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou lá no chat, tá bom? Obrigado pela presença. E Pedro Franco, puxão de orelha, que não aconteça de novo, hein?